Quem aí nunca se pegou assistindo um bom desenho animado, né? Os desenhos animados sempre cativaram crianças e adultos desde o início dos tempos. Inclusive eu desafio a vocês a descobrir qual o desenho animado mais longo da história. E aí? Eu sei que muita gente vai dizer que é o Simpsons, mas não. O desenho mais longo da história é um desenho japonês que se chama Sazae-san, um desenho que já até inclusive entrou para o livro dos recordes, que ainda é produzido nos dias de hoje, está no ar desde 1969 e já ultrapassa a marca de 7.300 episódios. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Os anos 80 e 90 foram a última geração que investia no público infantil. Pois é, naquela época era bom demais. Tinha desenho toda hora, várias séries na TV, desenho para todo mundo. Pois é, mas infelizmente os tempos mudaram. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Porque no mundo de hoje, as crianças já nascem com o celular na mão e antes mesmo de nascer, já tem o seu próprio quarto com TV, 500 canais e conexão à internet só para ela. Mas no nosso tempo não tinha nada disso não. Para você assistir o Jaspion, você tinha que convencer a sua mãe, ouvir o resumo das novelas no rádio, para ela saber o que ia acontecer e aí sim, com muita sorte, ela liberar a TV para você no final da tarde. Mas era bom, né? E lá não tinha regras. Tudo era negócios. Um dos mais lucrativos era fazer dinheiro com a imaginação da criançada. Por isso, a fórmula mágica era: você faz um desenho, coloca na TV e depois aproveita toda a imagem do personagem em forma de brinquedos, roupas, materiais escolares e tudo que fosse possível. E quando eu digo que lá não tinha regras é porque realmente não tinha. Como, por exemplo, filmes violentos como Rambo, Braddock e Robocop. Esses filmes seriam no mínimo classificação para maiores de 18 anos, afinal tinham cenas muito violentas como Rambo, Braddock sendo torturados e também no policial Alex Murphy sendo literalmente metralhado. Pois é, e esses filmes a gente assistia quando criança. E pensando nisso, a indústria do entretenimento infantil nem se preocupou e criou as versões animadas desses 3 desenhos. E o programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Filmes que viraram desenho animado, e eu tenho certeza que muitos que eu vou mostrar hoje aqui você nem lembrar. Então, para começar, a gente já começa logo por esse trio aí. Todo mundo conhece o soldado John Rambo, né? A franquia já deu origem a 5 filmes, e inclusive em 1986 saiu o Rambo 2. Depois do sucesso desse segundo filme, aí sim, definitivamente, Rambo ganhou uma versão animada, e aí chegou de verdade para as crianças. Rambo, Força da Liberdade. Nessa versão, o Rambo comanda um grupo que leva o mesmo nome da série e eles sempre buscam impedir as ações maléficas do grupo terrorista Savage. A série teve apenas uma temporada, mas foi bem longa, cerca de 65 episódios. No Brasil, estreou no show da Xuxa no final dos anos 80, deu uma passadinha pela Record em 2007 e em 2019 teve algumas reprises na Rede Brasil. Os inocentes. Rambo, a Força da Liberdade. Depois que a história de John Rambo foi contada no cinema, outro veterano casca grossa chegou para marcar território. Mais um combatente vietnamita entrava para a história. Se o Rambo era brabo sendo soldado, imagina o coronel James Braddock. Mais violento que Rambo, mais selvagem que o Exterminador. No Vietnã, ele parte para uma missão suicida: libertar os prisioneiros americanos. Braddock, o Super Comando. O filme que lançou Chuck Norris como o maior rival de Stallone. Próxima sexta, 9h30 da noite, no seu Cinema em Casa. E o Braddock já chegou com tudo, chegou com o pé na porta.
Depois do primeiro filme de 1984, já ganhou uma sequência em 1985 e eles aproveitaram logo o sucesso da franquia Braddock e deram a série animada que levava o nome do ator, que era Chuck Norris, comando karatê. Chuck Norris. Chuck Norris, homem de ação. Chuck Norris está em Chuck Norris e o Comando Karatê. No caso da série animada, tinha uma história bem diferente dos filmes. No desenho, Chuck Norris comandava um grupo de lutadores de artes marciais que sempre lutava contra um grupo de ninjas criminosos. Infelizmente, o desenho foi um fracasso e teve apenas 5 episódios. Mas uma coisa que eu achava bem legal era que antes do episódio começar, o ator sempre aparecia e comentava sobre a missão do episódio. Às vezes, as coisas que desejamos são as mais difíceis de serem conseguidas e nos obriga a sermos ainda mais determinados para consegui-las. E é exatamente isto que faz um vencedor. Você tem que querer com muita força para não desistir, mesmo que pareça impossível. E foi isso que nos aconteceu lá na Flórida, nos Golfinhos Implacáveis. Os Golfinhos Implacáveis. Versão brasileira Telecine. Isso era muito legal. E ele voltava também no final do episódio, mas aí sim, ele vinha com uma lição cheia de incentivo. Por um momento as coisas ficaram difíceis para nós, mas nós vencemos. Vencemos porque não desistimos. Senão Clau teria ficado com o laboratório submarino. Agora tudo está terminado e não temos mais que perseguir o Clau. E o laboratório está em segurança. Mas da próxima vez que as coisas ficarem difíceis para você ou perder um jogo, não desista. E será um vencedor. Até a próxima. O Robocop também teve sua versão animada, não chegou a ser assim um fracasso como o do Chuck Norris, mas também não fez tanto sucesso. Então a série só teve uma temporada e 12 episódios. Detroit, the near future. Officer Alex J. Murphy and his partner Ann Lewis fight to rid the decaying city of the criminal element which infests it. After being mortally wounded in the line of duty, Officer Murphy is outfitted by OCP with bulletproof titanium robotic parts and with computer-enhanced motor and sensory capabilities. He has become the ultimate super cop, RoboCop. Em 1985, quem estava com tudo era o ator Michael J. Fox. Já no primeiro semestre, ele interpretou um aluno do colégio chamado Scott Howard. Esse filme é muito legal. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era muito pequenininho, mas eu lembro que o SBT tinha a sessão das 10, que sempre começava depois do show de calouros. Eu lembro que na época, a sessão das 10 tinha uma peculiaridade, que tipo, ela passava o filme, assim que terminava, passava os comerciais e o filme repetia. Então o filme passava 2 vezes em sequência. Eu lembro que quando eu vi a chamada desse filme, eu fiquei maluco. E nesse dia, mesmo sendo bem pequenininho, mesmo sendo criança, eu assisti o filme 2 vezes. Eu não aguento mais ter um cara comum. O que pode acontecer quando um garoto recebe uma estranha herança? Olha pro meu rosto! O que é que eu vou fazer Tim agora? Wolf, o garoto do futuro. Pois é, nesse filme, Michael J. Fox interpreta o aluno Scott Howard. Nesse filme, ele descobre que tem uma herança genética que o leva em momentos de emoção ou raiva a se transformar em um lobisomem. No início, ele tenta evitar ao máximo, mas depois de descobrir que a transformação tem seu lado positivo e lhe dá algumas habilidades extras, ele acaba se acostumando com a ideia e aproveitando e se torna uma celebridade. Michael J. Fox é Tim Wolf, o garoto do futuro. Neste domingo, logo após o programa Silvio Santos, na Sessão das 10. E é claro que para os anos 80 isso era um prato cheio, né? Beware, Scott, when the moon is full. Oh no, not again. A série animada foi muito caprichada e bem amarrada ao filme. Continuava contando as aventuras de Scott no colégio e também manteve os personagens principais como familiares, amigos, e no total foram 2 temporadas e 21 episódios.
Ainda em 1985, Michael J. Fox voltou com força total numa parceria com o ator Christopher Lloyd, que interpretava o Dr. Emmett Brown na melhor trilogia de todos os tempos, De Volta para o Futuro. Se os meus cálculos estiverem corretos, quando essa belezinha chegar a 88 milhas por hora, você verá algo surpreendente. De Volta para o Futuro, com certeza é uma das trilogias mais famosas de todos os tempos. Depois de mais de 30 anos do primeiro filme, a trilogia ainda arranca suspiros de fãs pelo mundo inteiro. Com o sucesso tão grande dessa trilogia, é claro que não poderia faltar também uma série animada. Vem comigo, através do tempo viajar. A versão animada de Volta para o Futuro foi ao ar a partir de 1991. Ela contava com 13 episódios e 2 temporadas. E uma coisa mega legal no desenho é que ele tinha as participações físicas do Doutor. Ele sempre aparecia no início do episódio interagindo com os telespectadores. Sempre durante o desenho acontecia alguma experiência com as gambiarras do Doutor para tirar eles dos apuros. E essa parte era a mais esperada, porque o Doutor voltava na sessão enciclopédia, onde ele refazia as experiências e mostrava que o desenho, mesmo que para entretenimento, todas as experiências tinham base científica. O ímã elétrico funcionou bem! Continue girando! Sim! Inicie a transmissão, Dr. Brown. A minha demonstração eletromagnética. Advertência, jovens espectadores, não tentem fazer isto em casa. Espere um microsegundo. Por que não pensei nisso antes? Acesso a vídeo enciclopédia, verbete, eletroímã. Seção enciclopédia, verbete, eletroímã. Eis o modo de vocês, cientistas do futuro, criarem o seu próprio eletroímã com simples objetos domésticos. Você vai precisar de uma chave de fenda e um pouco de fio encapado. É importante o fio estar encapado. Caso contrário, você pode levar um choque. Repare que a chave de fenda inicialmente não tem carga magnética, viu? Agora, enrole o fio o mais apertado possível ao redor da chave de fenda e ligue as duas pontas a duas pilhas. Pronto! Um eletroímã capaz de atrair vários objetos de metal, como os clipes de papel. Esse lance de viagem no tempo sempre mexeu com o imaginário de todo mundo, né? Em 1989, Bill e Ted, dois alunos fanfarrões, corriam sérios riscos de serem reprovados em história. E quando tudo parecia perdido... Ted, Teodoro, Logan? Cavalheiros, vou ajudá-los em sua pesquisa de história. Quê? Não. Legal! Camaradas, vocês vão voltar no tempo. Vocês terão uma aventura chocante ao longo da história. Quem são vocês? Somos vocês, cara. Pois é, Bill e Ted embarcam na sua aventura fantástica. E antes mesmo de ganhar a sua sequência de 1991, eles já ganharam a sua série animada. Para atingir o destino de duas pessoas importantes, Bill e Ted. Wild Stallions rule! Whenever time stands still and trouble moves too fast. O Bill e Ted dos desenhos era bem no estilo do filme. A série animada continuava contando a história dos alunos desastrados em episódios cheios de aventuras e muitas viagens no tempo. A série teve 2 temporadas e 21 episódios. Excellent! Bill and Ted, most triumphant! Se você é saudosista como eu, vai ficar feliz de saber dessa notícia. Mais de 30 anos depois, eles estão de volta. Bill e Ted estreou um novo filme dia 5 de novembro de 2020, agora nos cinemas. Excellent! Desculpa, empolguei. E se tem um ator que se tornou ícone da comédia nos anos 90, foi Jim Carrey. Só para você ter uma ideia, em 1994 ele estreou 3 filmes de peso. O primeiro deles foi Ace Ventura, Detetive de Animais. Arredonde para a próxima casa decimal. Nós vamos no tempo para salvar uma antiga espécie de aniquilação.
Também ganhou superpoderes interpretando o Máscara. E ainda fez parte da dupla atrapalhada Debbie e Lloyd. Tem lugar pra mais um se você quiser ir pra Aspen. Onde é que você achou isso aí? Um garoto na cidade. Ele trocou na hora pela van. Se em 1994 ele estrelou 3 filmes, em 95 não poderia ser diferente. Ele ganhou 3 séries animadas. Debbie Lloyd ganhou uma temporada com 13 episódios. Já a versão maluca de Terno Amarelo do Máscara foi bem maior. Além de jogos, videogames, dezenas de bonecos, lancheira e tudo que tinha direito, o desenho ainda ganhou 3 temporadas e 54 episódios. E por fim, a versão do Detetive de Animais, que no Brasil foi exibida pela Record dentro da manhã do Domingo Criança. Teve 3 temporadas, 41 episódios e essa abertura sensacional. Tudo bem então. É o Detetive de Animais. Andar armado jamais. Ace Ventura. É super comum filmes de sucesso ganhar uma sequência, né? Tanto que a gente conhece várias trilogias de sucesso. Mas em 1984 começou uma saga quase que interminável. Loucademia de Polícia, como o próprio nome diz, era uma academia de polícia cheio de loucos. Começou em 1984 com o primeiro filme e teve um filme por ano até em 1989. Quase 8 horas. Hora de você ir pra escola. Eu vou pra aula quando eu tiver afim. Você vai agora mesmo, mocinho? Andando! Obrigada, seu guarda. Mas depois do 5º filme, eles tiveram também a sua versão animada. Mantiveram todos os personagens e entregaram esse desenho mega divertido. Com certeza, para mim, essa é uma das melhores versões animadas de todas. O desenho era super caprichado. A série conta com 2 temporadas e 64 episódios. Pois é, mas o foco era a criançada, né? Então não era só filme que virava desenho, não. Algumas séries de televisão também ganharam a sua versão animada. Como, por exemplo, uma série que fez muito sucesso no SBT, que era de uma garota super bem-humorada e bem sapeca, que era a Punk. A levada da breca. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Pois é, com o sucesso da TV, a Punk também ganhou seu desenho. A versão animada veio para o Brasil também através do SBT e era bem parecida com a versão original. Manteve os personagens e só foi adicionado ao desenho um pouco mais de aventura e magia, já que na série Punk tinha a companhia de Gloomer, que era um animalzinho duende com superpoderes mágicos. Se a Punk deu muita audiência para o SBT, quem roubava a cena na Rede Globo Televisão a partir de 1986 foi a série do Alf, o É Teimoso. Cara, eu me lembro bem, essa abertura é demais. A série Alf teve 4 temporadas e 102 episódios. Já na versão em desenho, teve 2 temporadas e 26 episódios. Alf,
teimoso. Legal demais, né? Pois é, mas eu acredito que as décadas de 80 e 90, infelizmente, foram as últimas a apresentar esse tipo de trabalho. Pelas circunstâncias, eu acho que vai ficar saudades, mas provavelmente a gente não vai ver muito mais filmes transformados em desenhos. Claro que tem as exceções, né, com as animações, os reboots, os remakes, mas pegar assim um filme e produzir uma série de 10, 20, 30 episódios como a gente estava acostumado, infelizmente, eu acho que não. Eu choro. Bem, eu vou ficando por aqui e desde já vou agradecendo a todos vocês por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Lembrando que como o nosso tempo é curto, hoje a gente até extrapolou, já está quase chegando em 20 minutos, ou já passou de 20 minutos, não sei, e geralmente a gente faz um programa um pouquinho mais curto, né? Não deu para falar de todos os filmes, quem sabe a gente possa falar num próximo vídeo, talvez uma continuação. E é claro, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, dar o seu like, também compartilhar com os seus amigos. Esse é o maior incentivo para que a gente possa continuar produzindo esse programa tão legal às segundas. Eu acredito, eu ouso dizer que esse é o melhor programa de segunda, literalmente, de todos os tempos. Então, se você quer continuar assistindo esse programinha de segunda, não deixe de se inscrever e compartilhar com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo e que é nostálgico como nós. Um abraço para todos vocês. Na próxima segunda eu volto com mais um Não Era Tão Fácil, no mesmo horário, no mesmo canal, também no YouTube. E eu espero vocês com um programa inédito na próxima semana.